Boa noite. Está no ar o nosso Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. O Linha de Fogo tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva, a direção técnica de Fabrício Felipe, a direção geral do professor e jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo vai conversar com um dos prefeitos mais atuantes da querida cidade de Pedras Grandes. Pedras Grandes volta aqui ao programa porque tem assuntos relevantes como a aproximação definitiva, espero, com o governador Jorginho Melo e a retomada da grande obra da rodovia do imigrante. Conversa aqui com o prefeito Aguinaldo Felipe. Sempre uma honra tê-lo aqui, prefeito Aguinaldo. Seja bem-vindo mais uma vez no Linha de Fogo. Obrigado pelo atuante, né? Atuante é a pura verdade. Ah, tá bom. Olha, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui para então, conversar aí sobre Pedras Grandes, conversar um pouquinho sobre a região também, as demandas, né, que a gente tem aí que são muito importantes, já que a gente não provoca, vamos dizer assim, o desenvolvimento regional de forma individual, né? Não se desenvolve um município sem que ele esteja integrado dentro dessas políticas regionais. Então, muito obrigado pela oportunidade. Se é notícia, nós divulgamos. Não interessa o tamanho da cidade. Sim. A graciosa Pedras Grandes sempre é notícia. Mas nem sempre são notícias boas também em relação à cidade, à sua colonização, que é uma beleza. Digo isso porque no último domingo, no Fantástico, né? Se bem que a reportagem focou um pouco em Tubarão, mas perpassa também toda a cidade de Pedras Grandes. E o senhor, na época que eu lhe entrevistei, eu acho que foi o ano passado, este ano ainda, se eu não me engano, ou o ano passado, o senhor estava indignado com aquela ação daquele advogado. E o Fantástico mostrou no último domingo verdadeiramente quem é esse sujeito, digamos assim, que eu não lembro nem o nome dele, que tentou denegrir, está tentando denegrir realmente a colonização belíssima italiana aqui na nossa região, principalmente em Pedras Grandes, prefeito. É verdade. Nós, o Fantástico fez agora no domingo uma reportagem relacionada o início, vamos dizer assim, desse trabalho que ele vem fazendo na Itália, tentando denegrir a imagem da ítalo-descendência dessa região aqui. Eu disse desde o começo que ele está a serviço, né, de algo maior lá, né? Acabou, então, aproveitando essa ligação que ele tem com Tubarão, porque tem uma filha aqui, né, com uma moça de uma família muito séria, dessa região, né, e durante esse questionamento relacionado à paternidade acabou envolvendo não apenas Pedras Grandes, envolveu também 3 de Maio, com o Castelo do Padre Cheron, aqui o nosso Hospital Nossa Senhora da Conceição, a deputada Júlia Zanata, uma série de autoridades e personalidades dessa região aqui, municípios e instituições foram envolvidas, então, nessa trama, né, que agora, aos pouquinhos, a gente está então desvendando, né, desmascarando ele, e eu espero que ele seja devidamente responsabilizado lá na Itália. A gente enfrenta lá na Itália agora, com o decreto 36 do Conselho de Ministros, que esse decreto chamado decreto da vergonha, né, porque se aprovado do jeito que está no parlamento italiano, vai inviabilizar totalmente esse nosso direito posto há 150 anos, que é o da cidadania italiana via o sangue. Agora, é importante saber também de que esse ato, né, essa ficção, essa invenção, foi justamente de uma questão particular, conseguiu provocar toda uma região. Isso vem a prejudicar. Ele não conseguiu, mas está sendo descoberto pouco a pouco. Ele não conseguiu chamar a atenção da mídia brasileira, naquela oportunidade. A filha dele está com, se não me falha a memória, 3 anos. Né? E aí, então, ele se utilizou de canais de televisão italiano, né, e encontrou, digamos assim, fertilidade nessa tese,
lá na Itália por conta dessa intenção, né, que o governo italiano, né, da Premier Meloni tinha com esse decreto de legitimá-lo, né, porque a melhor forma que se tem de fazer isso, claro, é de alguma forma desconstruir o outro lado, né? Então nós somos hoje 30 milhões de ítalos descendentes no Brasil, nós somos 100 milhões de italianos nascidos fora da Itália, e de alguma forma o governo pretendia então fazer uma mudança nessa política, então que perdura esses 150 anos, que é o nosso direito à dupla cidadania. E esse camarada, no meu entendimento, ele aproveitou esse momento para... Num canal de TV negando popular, a paternidade, da Itália, né? A paternidade a dele é comprovada. A RAI também esteve aqui no final do ano passado, fez uma ampla reportagem, inclusive esteve no cemitério, o primeiro cemitério do imigrante italiano dessa região, que é lá em Zambuja. Zambuja, a primeira colônia de imigrantes italianos. Ela pôde, aqui a Francesca Nava, do canal 3 da RAI, ela teve a oportunidade de constatar, entende, o quanto é forte o trabalho que a gente faz para manter, então, a nossa ligação com a Itália. Nós somos, na verdade, nós somos brasileiros, com muito orgulho, mas a gente, como digo sempre, olha ali para trás e vê o avô, o bisavô, o tataravô, né, a origem dele, então a gente procura saber da história, né? E não vai negar essa história, né? Então, agora, com essa reportagem do Fantástico, eu espero que, né, devagarinho, essas forças, digamos, relacionadas a essa disputa que estava sendo desproporcional, porque ele tinha, então, toda a imprensa italiana à sua disposição e nós aqui absolutamente nada, nenhum tipo de contraponto a gente pôde fazer lá na Itália, né? Então, agora com a participação do Fantástico, também da imprensa regional que tem nos dado abertura para conversar sobre o assunto, eu espero que isso se equilibre e depois, então, essas proposições que a gente fez do ponto de vista da estrutura pública, que deve investigar esse tipo de coisa, lá ele seja, inclusive na Itália, devidamente responsabilizado. Agora, o prefeito, o senhor fez do seu mandato, né, do primeiro mandato, está fazendo do segundo, uma força muito intervencionista, no caso, em relação à imigração italiana. Isso está muito forte no senhor, né? O senhor procurou mostrar no seu governo essa raiz. E essa raiz tem dado frutos, digamos assim, para o turismo, para a cultura, de uma forma geral. Pedras Grandes tem se projetado diante dessa imigração, que é a pura verdade. Estava marcado, na última entrevista que nós tivemos, estava marcado uma visita sua na Itália. E naquela ocasião o senhor me disse assim: Dura, eu vou lá tentar esclarecer essa situação que prejudica a todos nós, conforme o senhor falou. Ia ser em maio a sua visita na Itália. Prospera essa sua visita ou não? Não, ela está adiada por conta de que, para mim poder fazer uma viagem de mais de 10 dias, me ausentar do país, tenho que pedir autorização legislativa, e a Câmara de Vereadores de Pedras Grandes, infelizmente, está até hoje fechada, né? Desde o início dessa legislatura. Então, feito a primeira sessão, e aí em seguida um mandado de segurança acabou impedindo que ela seguisse em frente. Depois esse mandado de segurança então foi derrubado e a Câmara acabou fazendo mais 3 sessões legislativas apenas, né? E continua já aí, eu acho que há uns 20 dias novamente paralisada por conta da expedição de mais uma liminar judicial. Agora é uma situação que o executivo fica com as mãos atadas. O prefeito não consegue evoluir, trabalhar seus projetos devido à autorização da própria Câmara. Qual é a saída, o prefeito? E o vereador também, né, Dura? O vereador também, evidentemente, claro. Ele está eleito vereador, ele quer trabalhar. Ele tem uma série de ideias, de proposições represadas, né, e não consegue trabalhar. Então, para a prefeitura também ruim, porque o que a gente quer, na verdade, é cada vez mais estabelecer essa parceria com o Legislativo para poder, juntos, né, com uma força maior,
seguir desenvolvendo a cidade. Eu não tenho reclamado disso, né? Além, vamos dizer assim, do ponto de vista geral, que nós deveríamos estar trabalhando em prol do desenvolvimento, pontualmente a Prefeitura ela precisa da Câmara de Vereadores. Como é esse caso, vou viajar para a Itália, preciso da autorização legislativa, Câmara fechada, não consigo, não vou me arriscar a fazer uma viagem como essa sem que nós tenhamos essa autorização formal de uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores. E outras demandas mais, agora nós estamos adquirindo 2 áreas aqui na comunidade de Pedrinhas, oportunidade que a gente vai fazer, então ali uma avenida, preciso da autorização legislativa para a compra do terreno, não tem. Nesses casos, as duas forças estão unidas, porque querem trabalhar. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco do Linha de Fogo, conversando hoje com o prefeito Aguinaldo Felipe. Já vamos entrar no assunto, o assunto principal que está trazendo o prefeito aqui no Linha de Fogo, a conversa a sós, ele e o governador Jorginho Melo. Voltamos em seguidinho aqui com o nosso Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso segundo bloco, hoje conversando com o prefeito da querida Pedras Grandes. Já falamos no primeiro bloco sobre aquela questão do italiano, do advogado, aquele sujeito mal visto aqui na nossa região. Já esclarecemos. Agora eu vou entrar numa linha também, uma linha em que aconteceu. O senhor também é notícia, por isso linha que eu digo. Fogo, linha de fogo, porque o senhor é notícia. Se é notícia, vem para cá, por Linha de Fogo. O senhor, desde o primeiro dia de mandato do Jorginho Melo, do governador Jorginho Melo, depois que ele esteve aqui na primeira vez em Tubarão e tal, houve a relação de vocês estremecer aos extremos, certo? Devido ao seu grande sonho, uma obra que eu posso dizer que é regional, né? Ela nasce em Pedras Grandes, que é a rodovia da imigração, ou do imigrante, ou da imigração. Da imigração. E aí o senhor sofreu, nesses 2 anos e meio, idas e vindas, justiça, ações e tal, mesmo com razão, muitas vezes, na justiça, o senhor não via a cor do dinheiro. Chegou um ponto, eu tenho que explicar isso, porque chegou um ponto que agora, no seu segundo mandato, talvez apostassem na sua derrota na eleição de 2024, mas sabíamos desde antemão que não ia acontecer. Sim. Mas nesse segundo mandato, parece-me que a página está sendo virada. Jorginho em Tubarão, agora, no início de abril, final de abril, sim, né? E o senhor não esteve presente. Os comentários políticos surgiram. Eu fiquei quieto e disse, tem alguma coisa por trás disso, um encontro mais do que 10 minutos. E aconteceu. O senhor esteve com o governador semana passada e parece-me que foi um encontro muito amistoso. Me fale desse encontro. Olha, Dura, foi realmente uma excelente conversa, esse convite para que eu estivesse lá em Florianópolis e essa conversa aconteceu lá no Palácio da Agronômica, na casa do governador. A oportunidade, então, que a gente, sem muita formalidade, teve para conversar sobre uma série de situações e principalmente a execução dessa importante obra para o desenvolvimento da região, mas fundamental para Pedras Grandes, que é a rodovia da imigração italiana. Isso é uma luta de Pedras Grandes de muitos anos. Um dos motivos pelo qual virei prefeito da minha cidade, vereador e depois prefeito, foi exatamente essa luta. E nós conseguimos, no governo passado, então, estabelecer 2 convênios importantes, um de 14,9 milhões de reais, outro de 16,8 milhões de reais, a primeira e a segunda etapa da rodovia da imigração italiana, ou seja, a ligação da SC 390 até a Zambuja. A Zambuja, que é sede da colonização italiana para toda a região sul do estado, é bom sempre a gente lembrar
disso, né? Pedras Grandes tem uma grande história, uma grande contribuição para o desenvolvimento da nossa região, e a segunda etapa, então, de Azambuja a Uruçanga. Primeira etapa a gente havia já executado, então, 95% da obra, e a segunda etapa estávamos aguardando, para não parar a obra, a liberação. Mais quantos quilômetros até Uruçanga? Em torno de 8,5 km. 8 quilômetros. São 16,5 km a rodovia da Desde do centro de Pedras Grandes. Desde a 390 até Uruçanga. Ou seja, é uma nova ligação entre as duas micro-regiões aqui do sul do estado. Somos 45 municípios, então entre Amurel e Anrec. E a expectativa era que em seguida esse cronograma de desembolso por parte do governo do estado fosse mantido. O que não aconteceu, e aí motivou então a gente a buscar o cumprimento desse contrato de forma judicial, e acabou de alguma forma, claro, desagradando o governo, porque tivemos decisões, a decisão transitada em julgado favorável para Pedras Grandes, e essa oportunidade então de praticamente 1 hora nessa conversa com o governador, então oportunidade que tive de colocar todas essas demandas e o fato de Pedras Grandes estar com essa infraestrutura muito desatualizada, praticamente faliu o nosso município. Então o nosso desafio é de alocar 50 e tantos milhões de reais e atuar em obras, muitas obras importantes na área da saúde, da educação e principalmente da infraestrutura. É claro que fez com que Pedras Grandes ressurgisse em muito pouco tempo. Foram 3 anos de administração no mandato passado. 1 ano praticamente a gente não conta, porque enfrentamos a pandemia, nada dava para fazer. Então foi uma conversa muito boa. E o governador imediatamente entendeu. Eu procurei falar também sobre a ítalo-descendência dessa região, a contribuição de Azambuja como primeira colônia. Nós somos, hoje, oriundos apenas da colônia Azambuja, mais de 400 mil pessoas nessa região. Colônia Azambuja poligonal, que estabeleceu o território da colônia Azambuja, não é o que é entendido hoje como limite do município de Pedras Grandes. São 3.600 quilômetros quadrados, aqui do Rio Tubarão até praticamente a divisa com o Rio Grande do Sul. Então, excetuando-se a colônia Grã-Pará e a colônia Nova Veneza, o restante de toda essa região aqui, praticamente era a colônia Azambuja. Então somos hoje, os filhos de Azambuja somam 400 mil pessoas. O governador entendeu essa importância histórica. Entendeu. E ao mesmo tempo ele entendeu que não valeria mais a pena, porque era uma obra que não seria do prefeito, é uma obra da população, de toda uma região. Ele teve esse sentimento de entendimento? Com certeza absoluta. E ele conhece também a realidade de Pedras Grandes. O governador Jorginho Melo tem o seu filho Felipe Melo, casado com uma Pedras Grandense, então conhece bem a nossa realidade, e imediatamente então determinou que a sua equipe seguisse, e fazendo as liberações todas do ponto de vista da burocracia, e agora em seguida então vai liberar os recursos, essa próxima parcela na ordem de 3.800.000. Ele que já fez o gesto ali atrás, quando esse entendimento começou a ser construído, e já havia então liberado 2.400.000 para o término de mais 400 Eu lembro muito bem desse período. Ele já havia na prática feito o gesto. Então, eu acho que a gente virou essa página. Eu estou muito contente por esse entendimento feito, porque, como você muito bem falou, não é algo para o prefeito. É uma obra de infraestrutura que interessa muito para Pedras Grandes e para toda a nossa região. Ô prefeito, definitivamente, porque sabemos que as discussões, as falas, elas são com flecha atirada. Atirou, não tem mais volta. Sim. Nós interpretamos as falas dos políticos, dos executivos, do legislativo, enfim. Podemos afirmar que daqui para frente tudo volta ao normal? Dá para ter esse sentimento que tudo está resolvido? A sua solicitação ao governo está sendo atendida? Daqui para frente novos pleitos poderão acontecer
e que o passado não move, não remove moinhos, é isso? Com certeza. Podemos ter esse sentimento? Inclusive, esse quinhão, digamos assim, de Pedras Grandes, né, o mesmo que o governador teve a oportunidade de distribuir com a visita dele aqui, a conversa dele aqui na Murel, em que eu nessa oportunidade não participei, Foi proposital a sua não presença ou não? Não. Ou foi uma outra agenda? Não, uma outra agenda que me impediu de estar aqui, né? Interpretações foram feitas e tal, mas enfim, eu tinha um outro compromisso. E nessa oportunidade lá, na semana passada, então, apresentei essas demandas, né? A nossa conversa foi na parte da manhã, e depois o governador pediu que ela fosse, então, os pedidos todos, os outros, fossem individualizados e entregues na sua casa, e que ele daria, então, avaliaria e daria vazão àquilo que ele entende é necessário para o nosso município. Eu soube que cafezinho vai, cafezinho vem. A conversa ficou tão amistosa que parece que vocês se conheciam já, e se conhecem há muito tempo, mas essa intimidade, ela tornou-se assim muito agradável. E no próximo bloco eu vou falar uma fala do governador nesta conversa que vazou para mim, sabe? E foi tão amistosa essa conversa que sinceramente, o meu sentimento é que está tudo realmente normalizado. Assim a gente volta com o nosso terceiro bloco, falando agora de política, do futuro, da vontade do prefeito Aguinaldo Felipe em 2026. Alguém duvida? A gente já volta já, em seguidinha. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso terceiro bloco. Agora vai esquentar mais ainda. Vamos falar dessa conversa com o governador e o prefeito de Pedras Grandes. Isso é histórico, porque quem acompanhou desde o primeiro momento essa questão jurídica, essa falta de respeito até de ambos os lados em determinado momento, porque as nossas rádios, jornais, a TV também publicou isso. E agora a gente percebe que briga em política, prefeito Aguinaldo, não constrói ponte, não constrói hospitais, não constrói estrada. E foi provado nesse encontro. Mas a birra em política, ela persiste, ela insiste. Né? Sempre tem, né? Sempre tem. Nesta conversa, o senhor me confirma se sim ou não. Foi tão amistosa, 1 hora com o senhor, cafezinho vai, cafezinho vem. O governador, em determinado momento, disse o seguinte: prefeito Aguinaldo, o senhor é um homem muito conhecido na Murel, eu tenho toda a sua ficha corrida, politicamente falando. O senhor seria um ótimo candidato a deputado federal. É agora que eu quero entrar. A sua vontade sempre foi notória. Todas as vezes que eu conversei com o senhor nunca negou de ter essa vontade de ser candidato a deputado estadual. Eu sempre coloquei uma pedrinha ali dizendo, olha, tem que tirar essa pedrinha da frente, coisa parecida, porque é toda uma articulação. Existiu essa conversa mesmo ou eu estou inventando? Não, o governador Jorginho Melo, como um homem bem informado, certamente tem essa ficha corrida, sabe de todo o empenho, de todo o trabalho que a gente desempenhou em Pedras Grandes até agora, que tem repercutido de forma muito positiva em toda essa região. É normal que essa repercussão positiva leve as pessoas, o imaginário, está lá no imaginário das pessoas, essa possibilidade, esse preparo para que nós pudéssemos, então, considerar a possibilidade de uma candidatura ao Legislativo. A conversa feita foi no sentido de que ele reconhece isso, que a gente tem esse preparo. É importante. Não seria algo estranho se nós, então, decidíssemos dar um outro passo. Até porque eu faço política há bastante tempo e sou conhecedor
né, das teses, né, das políticas públicas importantes para o desenvolvimento da nossa região, para o desenvolvimento do Estado. Sou um estudioso desse assunto. Muito cedo na política. Cedo na política e como gestor, então, tudo aquilo que discutimos, debatemos, lá nós executamos. Agora, prefeito, esse preparo inegável que o governador coloca sobre a sua pessoa te faz pensar, de fato, que poderá sair candidato agora em 2026? E esta pedrinha que eu falei pode atrapalhar o seu projeto? Não, eu vejo assim que em nenhum momento eu fechei essa porta, né? E a gente que faz política corre o risco, né, de construir ou desconstruir a imagem ou, vamos dizer, esse caminho, digamos assim. Eu acho que construir positivamente é uma imagem que me dá condição de considerar essa possibilidade, né? Agora, claro, o partido político, né, ele é importante, né? Você não tem como ser candidato se não tiver, né, se essa fila partidária, digamos assim, ela não andar, né? E no meu caso, no Progressista, nós temos alguns problemas. Eu acho que o mais importante deles não é nem o espaço para que essa candidatura ela pudesse acontecer. A permanência no Progressista, ela tem sido discutida por conta de que as ações do comando partidário não têm escutado as bases. A federação agora é uma delas. A União Progressista, que é a nova federação do seu partido com a União Brasil, veio de cima para baixo. Categoricamente, ela veio de cima para baixo. Ela não consultou as bases. Não. Mas agora que vão chegar na base, eles vêm com um prato pronto politicamente para a base. Sim. O senhor tem pensado e repensado sobre essa ação de vir com um prato pronto para uma pessoa experiente como o senhor, que tem desejo, mesmo que não aconteça em 2026, e que poderá romper esse sonho de ser candidato? Você acha que esse negócio de vir de cima para baixo é meio complicado para quem tem sonhos? É bem complicado para o partido, porque nós somos mais de 50 prefeitos em Santa Catarina. O senhor tem conversado com eles? Na região, mais na região. Alguns aí espalhados no estado, né, quando me encontro em Florianópolis, a gente conversa sobre isso. Fizemos, no mandato passado, apenas uma reunião em Florianópolis, com boa parte dos prefeitos, éramos 56 naquela oportunidade. Então, um partido do tamanho do Progressistas não poderia, vamos dizer assim, verticalizar um comando como esse, né, e impor uma decisão como essa sem discutir com a base. Posso garantir ao meu amigo telespectadores que o foco, o seu foco agora é o seu partido internamente, porque é um sonho que poderá ser interrompido pelo seu próprio partido, mas ao mesmo tempo portas se abrem. Eu estive recentemente com o presidente regional do Republicanos. Toquei o seu nome, que é candidato. Então, ele é um pré-candidato a deputado estadual, que é o professor, né, Expedito Michels, da FUCAP. É um homem que pensa grande, que está pensando alto, e ao mesmo tempo, quando eu falei no seu nome, ele ficou muito feliz. Ele diz assim, portas abertas, foi ele que me falou. Quando ele falou isso para mim, eu falei, e o seu projeto? O meu é a DIL. Agora, se ele quiser entrar aqui dentro do Republicano, ele terá portas abertas. Aí eu fiquei pensando, nós temos o deputado Vonei Weber, que sai de uma cidade que é São de Gero, não é uma das cidades maiores da Amurel. Sim. E nós temos, claro, Tubarão, que é uma grande cidade em relação ao Amurel, né? Mas temos Pedras Grandes, né? Que tem um prefeito que realmente avança o sinal em termos de conhecer a forma de administrar.
o republicano, o senhor teria coragem de deixar o Partido Progressista, a União Progressista, prefeito? O senhor tem coragem, teria coragem de renunciar a um projeto, porque o senhor tem que renunciar à prefeitura em abril de 2026. Teria que fazer todo um projeto, prefeito. O senhor está preparado para essas ações? Olha, dona Seja bem sincero para mim, prefeito, me conhece. Olha, primeiro agradecer o Expedito, né, uma grande liderança da nossa região, né, um grande empresário, um visionário. Quem constrói a estrutura que o Expedito construiu nessa região aqui, com a qualidade, né, da estrutura que hoje está disponibilizada para nós, para os estudantes da região, claro, a opinião dele, o convite, essa porta aberta é para nós, com certeza, uma honra, não tenha dúvida. Essa ideia, né, vamos dizer, dessa candidatura, né, de nós, então, abortarmos esse seguir à frente da prefeitura, ele não seria problema nenhum por conta de que ninguém faz absolutamente... Seu vice é bom. Nós temos uma equipe hoje que poderia largar para o seu vice? Dá o suporte com certeza absoluta, né, para que esse trabalho siga, né? Então, com relação a isso, nós não teremos problema nenhum. Mas tem problema em outra situação que eu vou lhe falar. O linha de fogo com o senhor tem que ser linha de fogo. Outra situação problemática que eu vejo é que o ex-governador Carlos Moisés, que já esteve com o senhor recentemente, está pensando em ser candidato a deputado estadual também. Eu sei da sua ligação fraterna, da sua ligação muito forte com Carlos Moisés, e eu pergunto, ele está procurando partido, evidentemente, e o senhor já tem partido. O senhor cederia para Carlos Moisés e apoiaria, daria o seu apoio de gratidão a ele em Pedras Grandes? Olha, duas coisas distintas. Ao longo da caminhada da vida da gente, obviamente, construímos relações, amizades, né, como é o caso do ex-governador Carlos Moisés. Teve a oportunidade de contribuir muito com Pedras Grandes, né? Então, sentimento de gratidão e de amizade, ele permanece. O projeto político, né, eles são distintos, né? Então, a gente tem muita simpatia pela maneira com que o ex-governador Carlos Moisés se posiciona politicamente. Essa tese do municipalismo sempre foi a tese que mais a gente defendeu ao longo da vida, né? Hoje me parece assim redundante você falar, olha, o cidadão vive na base, vive no município, né? Portanto, o recurso para que essas políticas, para atender a demanda da população, tenham que estar lá na municipalidade. Hoje me parece redundância, né? Mas há muito pouco tempo atrás, ninguém falava disso, né? Ninguém se preocupava com a centralização desses recursos, tanto no ente estadual quanto no ente federal. Mas o Raimundo Colombo já fazia o Fondan, né? Ele fez o Fondan por 2 oportunidades, mas também era uma obra só. Era uma obra só. Então, nós avançamos, o ex-governador falecido Luiz Henrique da Silveira deu um passo importante. Muito, com a descentralização. Que o próprio MDB foi demonizada depois, porque o processo de descentralização ele não foi concluído, na sua totalidade, não foi concluído. Então, esse modelo implantado no governo do Carlos Moisés, ele foi um modelo importante. Isso te faz recuar? Não, eu acho que a gente tem que avançar, né? Eu vejo cada vez mais, por exemplo, o governo Jorginho Melo avançando no sentido de estabelecer a parceria com os municípios. No passado, essa relação entre o Estado e os municípios eram apenas via os convênios, né? Hoje, a política pública desenvolvida pelo governador Jorginho Melo também no sentido de se relacionar com o gestor municipal.
É uma forma que você tem de transformar o gestor municipal numa espécie de executor de políticas estaduais que deveriam ser administradas pela estrutura do Estado, mas que hoje, né, você pega, por exemplo, na infraestrutura, você não tem mais corpo técnico suficiente para administrar essa quantidade enorme de obras que se desenvolve em Santa Catarina. Você precisa do gestor municipal. Então, também o governo Jorginho Melo caminha no sentido de desenvolver políticas municipalistas. Repetindo, o senhor não desistiu da ideia de ser candidato. Em uma palavra, desistiu de ser candidato a deputado estadual ou o senhor ainda, com esse seu preparo todo, ainda te faz pensar? Estadual é mais federal do que estadual. Se a gente termina o nosso terceiro bloco, o homem é muito bom em relação naquilo que fala e pensa muito antes de falar. É o prefeito Aguinaldo, experiente político da querida cidade de Pedras Grandes. Voltamos em seguidinha para o nosso quarto e último bloco, falando um pouco da história de um padre italiano que eu tinha vontade de falar, e vamos falar aqui do padre Vittorio Pozzo, lá de Orleans. Eu vou fazer um contraponto aqui. Seguidinha, a gente já volta com o nosso Linha de Fogo. Fique aí. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco, hoje conversando. Uma conversa atualizadíssima com o prefeito de Pedras Grandes, Aguinaldo Felipe. Prefeito Aguinaldo Felipe, falamos em política, falamos das lideranças que estão envolvidas com o senhor, desde o governador, enfim, desse novo momento que o senhor atravessa, porque é um grande momento. Eu tenho certeza que a população regional aplaudiu esse seu gesto. Alguém me disse, Aguinaldo Felipe se humilhou indo ao governador. Eu falei assim, você acha que é humilhação ou é um passo largo de um grande gesto? Aí o cara assim, são 10 milhões de reais na primeira visita. E a expectativa de continuidade é muito grande, porque o senhor fez um gesto realmente ao governador. Mas o senhor, como é defensor muito da migração italiana, o senhor sabe melhor do que eu, porque o senhor é especialista nessa imigração italiana. Especialista, o senhor se tornou um especialista. Ninguém ousa discutir com o senhor sobre isso. Pelo menos eu. Mas aí eu descobri que ali dentro de Orleans, em Rio dos Pinheiros, existia um padre chamado Vittorio Pozzo. Foi um dos primeiros padres, de fato, italiano, vindo da Itália para harmonizar religiosamente toda a região dos italianos, estavam chegando. Foi 1800, no final de 1800 e pouco. Eu sei que a Zambuja é a primeira colônia realmente de italianos aqui na região. Essa pertence mais a Grã-Pará. E esse padre tornou-se um padre milagreiro. Eu fiquei um dia inteiro conhecendo a realidade desse padre. Eu sei que o senhor não, já conversamos no intervalo, o senhor não conhece muito bem sobre isso. Sim. Mas os italianos fazendo milagre, né? Sim. Desenvolve esse trabalho, vamos dizer assim, mais verticalizado com relação a esses personagens italianos da nossa história, o Júlio Cancellieri. Já me falou bastante sobre a atuação importante desse padre que atuou também no município de Pedras Grandes. Então, e tem essa região aí de Orleans também, muitas pessoas que passaram pela colônia Zambuja, que migraram para o primeiro nosso núcleo, que foi o de Uruçanga, e que depois, então, voltaram para essa região de Orleans e Lauro Miller, que é parte integrante da segunda colônia de imigrantes, que é Grã-Pará. É Grã-Pará. Mas tem uma história, sabe, Aguinaldo, assim como tu é fascinado também pela história da imigração italiana, eu fiquei também
muito pequeno essa ideia de um dia só, e já lendo todos os livros do padre Vitório Pozzo, é bom que as pessoas atentem e procure ali em Rios Pinheiro, para dentro de Orleans. Eu fiquei fascinado pela sua história, né? A Itália mandava um padre só naquela época para toda uma região, né? Impressionante. Eu tive a oportunidade de falar para o filho, o trineto do Dom Pedro II, sobre a importância da atuação do governo imperial nessa região aqui, no final do século XIX. A ferrovia e a colonização, né? A colonização alemã, a colonização italiana, e a colonização portuguesa. A nossa região aqui tem uma diversidade cultural impressionante, né? Com a Anitta, com o Giuseppe, com a República Catarinense. Quando eu fui para Orleans, há umas 2 semanas atrás, eu fui ali por Pedras Grandes. Sim. Louco para te ligar para tomar um café, mas não, deixa na outra oportunidade. E aí eu fiquei observando a linha do trem. Quando eu passei ali, tem um trem, né, eu sei do fantástico trabalho que o senhor fez. 90 anos o trem passou em Pedras Grandes. 90 anos? 90 anos. Nossa. 1886, inaugurado o primeiro tronco ferroviário que ligou Imbituba a Lauro Miller. Depois a derivação para Uruçanga deveria ter acontecido de Pedras Grandes a Zambuja, para Uruçanga. Aconteceu aqui por Jaguaruna, Sangão, aí a esplanada, como é hoje. Mas estava previsto, projetado para lá. É uma história fantástica essa do trem também, né? Mas você imaginar, né, a diversidade que a gente tem nessa região aqui, com Laguna. Nossa. É uma cidade espetacular, Imbituba, e Maruí, uma cidade maravilhosa, e as colônias de alemão, de polaco. Né? Era tudo conectado. Conectado. E a colonização, a gente fala mais da colonização italiana, mas a riqueza da colonização alemã, da colonização portuguesa, nessa região aqui é algo impressionante. Uma região que tem 2 serras, que tem a região dos lagos, como a gente tem aqui, com 130 quilômetros quadrados, tem a nossa lagoa, só da nossa ponte ferroviária em direção a Imbituba são 80 quilômetros quadrados. Então, a riqueza para que nós então possamos desenvolver o turismo com base nas belezas naturais e com base na cultura, é gigantesco. Eu me pergunto também sobre investimentos, novos investimentos para a região, principalmente para a cidade de Pedras Grandes. Isso também lhe preocupa? O senhor está indo atrás? Porque além das belezas naturais, além da sua história, Pedras Grandes apresenta, sim, um momento importante de poder explorar essa natureza de forma sustentável para o turismo. A Serra agora, a Serra do Corvo... Concedida, do Rio do Rastro. Rio do Rastro, parece que estão querendo fazer um belíssimo trabalho lá. O senhor também pensa em fazer uma tirolesa daquele paredão, sustentavelmente. Ainda o senhor pensa nisso? Sim. Nós temos uma série de projetos que estão sendo desenvolvidos. A tirolesa deve ser agora, num curto espaço de tempo, ser licitada. Ela terá 1.000 metros de comprimento e 110 metros de desnível. Vai partir daquela montanha rochosa que nós temos na entrada da cidade e aterrissar atrás da Casa dos Arcos. Na Casa dos Arcos nós estamos construindo agora uma réplica da proa do Rivadavia, que é o navio que trouxe os primeiros imigrantes para a Zambuja. Então a parte de dentro dessa estrutura com containers que nós estamos criando lá vai ser uma biblioteca e a parte de cima um espaço gastronômico. E agora, eu visitei aqui a construção, nós estamos fazendo aqui em Tubarão a primeira gôndola veneziana com material reciclado, com placas de trânsito. Está sendo construída aqui pelo Johnny de Bonaporton, que é o nosso metal mecânico, que me ajuda lá a construir a dar vida, vamos dizer, para esse material reciclado, como é o caso do aço da Ponte Hercílio Luz. Torre de Pisa, um diferencial muito grande para Pedras Grandes. Tudo isso eu tive a oportunidade, Odura, de colocar para o governador todas essas ações que nós estamos desenvolvendo, e aí apresentar para ele as outras demandas que nós temos na área da infraestrutura. Por exemplo, a nossa ligação asfáltica entre a Zambuja e 13 de Maio, via a comunidade da Santa Cruz, é muito importante.
Depois nós temos a Rota das Águas Termais, que liga Zambuja à rodovia Genésio Mazon, lá na Estação Cocal e Morro da Fumaça, porque nós estamos agora recriando o Hotel Termas do São Pedro. O resort mais atual. Está bem adiantado hoje. Bem adiantado. Na última vez que o senhor esteve aqui no Linha de Fogo, o senhor Falamos sobre isso, as obras adiantadas, empresa contratada, um investimento de mais de 30 milhões de reais sendo feito. Nós temos uma das fontes a segunda fonte mais antiga de água termal dessa região e esse hotel, então na década de 70 e 80, recebeu cantores como foi o caso do Roberto Carlos, presidentes da República. A família agora então está colocando Pedras Grandes de novo no circuito das águas termais do estado de Santa Catarina e através do deputado Pepe Colasso já aprovamos na Assembleia Legislativa essa rota que liga Zambuja, São João e Ribeirão da Areia, passando lá pelo hotel como parte integrante das rotas do complexo turístico de água termal. Mas ele começa praticamente aqui em São Martim, em Gravatal? Não, aí é uma outra coisa. Aí o complexo turístico ligado à água termal em Santa Catarina é composto de muitas rotas. E Sim. A gente então incluiu essa de Pedras Grandes. Apresentei ao governador Jorginho Melo também. Nós precisamos de um investimento de 34 milhões para pavimentar aquela estrutura. Na área da saúde, na área da educação, e na área do turismo e da agricultura familiar. Nós estamos organizando agora, no antigo casarão que temos ali atrás da igreja, então um centro escolar que vai atrair pessoas de toda essa região, que vai ser focado, cursos técnicos profissionalizantes ligados ao desenvolvimento desse setor que é o turismo. Prefeito Aguinaldo Felipe, muitas ações, muitos assuntos nós poderíamos até relatar e falar sobre a querida Pedras Grandes, mas os assuntos principais da sua permanência aqui foi realmente satisfatório. Eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez. Toda vez que o senhor é chamado, é convocado para estar aqui no Linha de Fogo, sempre traz novidades. Então, muito obrigado em nome da produção do programa pela sua disponibilidade, prefeito Aguinaldo Felipe. Olha, eu que agradeço, Dura. Estou lá em Pedras Grandes agora. Retornei para a minha cidade há 5 anos atrás, 27 anos morando aqui em Tubarão. Então, aqui a gente já teve a oportunidade de conversar muito sobre o desenvolvimento da nossa região, sobre as políticas importantes para se desenvolver toda essa região. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de aqui estar e sempre que convocado for para falar sobre política para desenvolver a região, ações importantes que melhoram a vida das pessoas, que atraem a prosperidade, a gente vai estar à disposição. Assim a gente termina mais o Linha de Fogo, prometendo voltar na próxima quarta-feira com a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado ao senhor pela disponibilidade. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.